Glória a Deus, louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, dando continuidade ao estudo, o tema é a superioridade da nova aliança, superior, né? Alguns irmãos me pediram, alguns irmãos entraram em contato comigo e disseram, pastor, fale da nova aliança. E eu estou enviando esse estudo no canal da graça, para que você possa entender, né, o que é graça, né, o evangelho da graça, ok? O evangelho da graça é o evangelho que liberta, é o evangelho que salva, é o evangelho que transforma, é o evangelho que gera a metanoia, mudança de pensamento. Amém? Então, a superioridade da nova aliança. Desde já, se você gostou do outro estudo, né, então compartilha, vai compartilhando, né, vai se inscrevendo no canal, dá o like, se inscreva no canal, ajuda, né, esse pastor, ajuda não com a minha vida financeira, mas na vida espiritual, né? Me ajuda aí em oração, para que Deus continue abrindo a minha mente e trazendo as revelações da graça por intermédio da palavra de Deus, das Escrituras. Amém? Então, vamos lá? Vamos dar continuidade? Vamos voltar aqui para 2 Coríntios, capítulo de número 3, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 6, que diz aqui: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito dá vida ou vivifica. Amém? Então, nós falamos o que é uma aliança, falei sobre Deus faz uma promessa, uma nova promessa de uma nova aliança, a casa, a comunidade de Israel. Falei também para que serviu a lei, né? A lei serviu para mostrar o pecado, a lei mostrou a incapacidade do homem, a lei serviu de aio até Cristo, né? Ela foi de Moisés até Cristo durante 400 anos, 4.000 anos. A lei serviu, a finalidade da lei foi conscientizar o homem de seu pecado, ok? Romanos 3, 19 ao 20. O homem só foi ser consciente do pecado, né, através da leitura da lei, né, dado a Moisés no monte ao povo de Israel. Agora, quais as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança? A diferença, pastor, alguns pregadores, né, eu vi alguns vídeos, alguns estudos, e diz que não há diferença. Né? A lei é uma só, né? Principalmente uma religião que tem aí, que é muito, até conceituada, eu respeito, né? Já vi alguns estudos, aprendi um pouco também, né, quando eu estava na lei, e agora ela ainda continua usando da antiga aliança, mas mesmo com o véu, mas ela usa ainda o antigo pacto para conceituar, para formar doutrinas. Não se forma doutrina na antiga aliança, no antigo pacto. Agora, nossa doutrina vem da graça, a salvação, a libertação, né? A libertação da mente, a cura da mente, a salvação da mente, ela vem pelas cartas de Paulo, né? A revelação da graça através das escrituras de Paulo, do Evangelho de Cristo Jesus, através de Paulo. Amém? Então, a nova aliança, quais as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança? Vamos ver? Então, a nova aliança, vamos começar por aqui, ou o novo pacto, a antiga foi feita com Moisés, lá no monte, lembra? Moisés, ele foi o representante máximo da nação de Israel, ou o legislador. E a nova aliança foi feita aonde, pastor? Na nova aliança foi feita ainda. Devemos servir a antiga aliança? Não.
Devemos praticar a antiga aliança? Não. Então vamos ver o que Deus fez para mudar, para tirar a antiga aliança e nascer, onde nasceu a nova aliança. Vamos ver? Vamos colocar aqui, quero que você me acompanhe aqui, livro histórico de João. João ainda não é Novo Testamento, como tem aí na sua Bíblia. O nome preto grande, Novo Testamento, né? Aí começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Novo Testamento? Não. Por que não, pastor? Porque o Novo Testamento só começa quando há derramamento de sangue, certo? O testamento só tem validade quando o testador morre. Lembra lá de Hebreus? Nós lemos Hebreu? Então, enquanto Jesus não tivesse derramado o seu sangue, estava valendo em vigor a antiga aliança. Moisés ainda estava ali, os apóstolos, Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali ainda era tudo antiga aliança, ok? Então, a nova aliança, ela valeu, só veio valer aqui. Eu vou lhe mostrar para você aonde começou a nova aliança, o novo pacto. Aonde começou? Aqui, ó. João capítulo 19, começa aqui, versículo 28. Olha só, 19, 28, assim, ó. Começa aqui, se liga aqui agora, a revelação da graça, isso é graça. Mas mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Olha só, para que a escritura se cumprisse nele, em Cristo Jesus, iria se cumprir aqui. 29. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. 30. Aqui, ó. Aqui começa o novo pacto, a nova aliança. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Acabou-se. Esta palavrinha aqui. Quando Jesus proferiu isso aqui, expressou isso aqui, está consumado, com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, esta palavra, está consumado, eu tenho até um vídeo, se você quiser lá relembrar, se já leu, vai lá de novo, né? A igreja sem pecado, está consumado. Quando Jesus deu esse brado, no grego é tetelestai. Tetelestai é está consumado, está feito, não há mais nada o que fazer. Ele agora, a partir dele, todo aquele que crer sem nenhuma obra da lei será salvo. A salvação agora era por intermédio da fé. Seria um dom de Deus, que está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. E isto não vem de vós, é dom de Deus conquistado aqui, ó, tetelestai. É dom de Deus. Não vem das obras de homem nenhum, para que ninguém se glorie. Não vem de obras de homem, certo? Mas é um dom de Deus. Então, tetelestai, está consumado, está feito, né? Não resta mais nada para fazer. Tudo foi feito para ele. Tudo foi feito nele e tudo voltou para ele. Está consumado, ok? Então aqui começa ou começava um novo pacto. É nesta palavra aqui, tetelestai, acabou. Acabou o mundo mosaico, a lei mosaica, os sacrifícios, tudinho acabou aqui, certo? Aqui, tetelestai, acabava a antiga aliança e começava a nova aliança. Tetelestai. Terminava a lei dos mandamentos, tetelestai, aqui termina, acaba, e aqui começa, certo? Um novo mandamento, a fé. A fé.
O novo sacrifício da fé, ok? Então, curvou a cabeça e entregou o Espírito Tetelestai. Agora, então, quais são as diferenças? Agora, se há um novo pacto, uma nova aliança, e quais as diferenças, pastor Van? Você pode me explicar, por favor? Ok, vou explicar. Vamos lá. Quais as diferenças entre a antiga aliança e a nova aliança? Então, agora a gente tem que voltar para 2 Coríntios, capítulo 3, agora você vai ver. E o versículo 6, só para a gente capturar aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo escrevendo aos Coríntios. Não da letra, não mais da letra, mas do Espírito. Veja que a aliança não é mais da letra. Né? Não adianta forçar a barra, não adianta ler o Antigo Testamento e praticar. Não, não é mais por aí. É do Espírito. Agora é pelo Espírito, pois a letra mata. E o Espírito vivifica. Então, quais as diferenças, né, entre a antiga aliança e a nova aliança? Muito bem. Na antiga aliança, a antiga aliança, a diferença é que era da letra. Olha só, o próprio versículo aqui já diz: ele nos capacitou para uma nova aliança, não da letra. A antiga aliança era da letra, ok? Dos sacrifícios, das ordenanças, certo? Então, dos rituais que estava na letra, no antigo pacto, que não salvava, não libertava, não aperfeiçoava. Você vai ver tudo isto aqui. Então, a primeira observação que nós temos aqui, que na antiga aliança ela era uma aliança feita na letra. Na nova aliança ela é do Espírito, mas a letra, aqui ó, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, ok? Há uma grande diferença aqui, você vai ver isso mais na frente, certo? A antiga aliança feita na letra de Moisés, nas tábuas, e depois na nova aliança em Cristo, que é o Espírito, certo? Ela foi feita agora no Espírito, em Cristo Jesus, no Espírito. Então, versículo 6 também. E nos capacitou para sermos agora ministro de uma nova aliança. Aonde? No Espírito. Há uma diferença. Segundo, a antiga aliança feita na letra, ela matava. Esta aliança matava. E ainda até hoje mata. Virou cegueira no meio dos religiosos, né? No meio da religião evangélica. O que mais pratica é a antiga aliança. Vamos ver? Ainda no versículo 6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Por quê? Porque a letra, o antigo pacto, as ordenanças, tudo aquilo ali, a letra mata, né? Mas o Espírito vivifica. Está aqui o outro. Na nova aliança, né, o Espírito ele gera vida. Olha só. Quem pratica a nova aliança, certo? Quem vive na nova aliança, ele vive porque ele foi vivificado. Ele foi transformado pela graça de Cristo, aonde a lei não conseguiu e nem conseguiria transformar, nem aperfeiçoar ninguém. Diz Paulo lá aos Hebreus. Os sacrifícios que eram feitos pela lei nunca conseguiram aperfeiçoar ninguém. Então, na antiga aliança, a letra mata. Na nova aliança, o Espírito gera vida, vivifica. Está aqui no final. Agora, na antiga aliança, era ministério de morte. Isso é gravíssimo. Isso é importantíssimo. Olha só. Na antiga aliança, o ministério era de morte. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. O ministério que trouxe o quê? A morte, que condena, né? Ou que condenava. Era o ministério de morte, de Moisés. Ministério de morte, da letra. Já na nova aliança, o ministério é da vida. Olha o versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso, o ministério do Espírito, né, que gera vida. Está aqui também no versículo número 6, aqui, ó. Mas que esse ministério aqui, ó, o ministério de uma nova aliança,
que é o ministério do Espírito, e este gera vida. Este ministério vivifica, ok? É o ministério que gera vida, que aqui, ó, não será o ministério do Espírito, ainda muito mais glorioso, amém? Então vamos lá. Na antiga aliança era gravada com letras em pedras, versículo 7. O ministério que trouxe morte foi gravado com letras em pedras, tá vendo? Trouxe morte. Eu não quero entrar muito aqui na parte teológica, na parte grega, nos termos gregos, porque a própria escrita, ela fala, ela nos convence. Não está claro aqui o versículo? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, que Deus lá apresentou a Moisés, lá em Êxodo, em Deuteronômio. Lembra? Então, quando Deus apresentou esse ministério aqui, Paulo diz que esse ministério gerou morte, porque condenava, ok? Então, na antiga aliança, era o ministério gravado com letras em pedras. Está aqui, ó, letras em pedras. Na nova aliança, olha onde ela entra aqui na nova aliança. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério em graça, ministério da nova aliança, escrita não com tinta, com o Espírito do Deus vivo, não mais em tábuas de pedra, eita glória, mas em tábuas de corações humano, na nova aliança, não mais nas pedras. Você não vai olhar para as pedras, para letras, ordenanças, para poder praticá-la. Não, ela agora, na nova aliança, Deus escreveu com o seu Espírito nas tábuas do nosso coração, no coração humano, na nova aliança. Na antiga aliança, teve sua glória. Veja que o ministério de morte, que Paulo chama a antiga aliança, o antigo pacto, o ministério foi de morte. Teve também sua glória. Está aqui, ó. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória, olha só, com tal glória. Ele teve a sua glória, certo? Agora, e o ministério na nova aliança, o ministério do Espírito, vamos ver aqui, versículo 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Há diferença ou não é? Olha as diferenças. A letra mata, o Espírito vivifica, era de letra, o novo do Espírito, o antigo, o ministério de morte, na nova aliança, o ministério é de vida. Na antiga aliança, gravado com letras em pedras. Na nova aliança, na tábua do coração, escrita no coração. Na antiga aliança, teve sua glória. Na nova aliança, de maior glória. Olha cá, tá vendo? Ainda muito mais glorioso, ok? Agora, na antiga aliança, olha outra diferença aqui. Era esse ministério de Moisés, na antiga aliança, ele era passageiro. Versículo 7, ainda no versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras de pedras, mas esse ministério veio de tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Era passageiro. Ele ia chegar ao seu fim. Ele serviu de aio, lembra? De tutor? Ele serviu de aio até Cristo. Ou seja, ele tinha o seu tempo, estava com o tempo contado, ele tinha o tempo de validade, ele era passageiro. Então ele passou, não existe mais, nós não mais devemos buscar nem praticar a antiga aliança, os sacrifícios da antiga aliança, as práticas sacrificiais da antiga aliança. Não nos serve mais no novo pacto. Então, ele era passageiro, desvanecente. E a nova? Na nova aliança, como é que ele é na nova aliança? Olha o versículo 11, na nova aliança. E se o que estava se desvanecendo, a antiga aliança, o antigo pacto, na lei de Moisés, se manifestou em glória,
quanto maior será a glória do que, eita glória, do que permanece a nova aliança feita debaixo do sangue de Jesus, o novo pacto, ele permanece para sempre, ok? Vamos ver aqui, vamos reforçar isto aqui, vamos ler Hebreus capítulo 8, olha só, então, a antiga aliança estava chegando no fim, para dar entrada a uma nova aliança que permanece para sempre. Vamos ver o que aqui diz? Hebreus, capítulo de número 8, Hebreus 8, versículo de número 6. Olha só. Agora, porém, o ministério de Jesus, não mais de Moisés, recebeu o ministério que Jesus recebeu é superior aos deles, aos de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, aos deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior, eita glória, à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Tá vendo aí? Tá vendo como é fácil entender a graça? Tá vendo que há duas alianças, a antiga e a nova? Vá percebendo, vá guardando, vá anotando, vá lendo, acompanhe na sua Bíblia, ok? Então, na antiga aliança era passageira, a antiga aliança, desvanecente. Na nova é permanente e eterna. Olha, na antiga aliança, vamos voltar lá para 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Coríntios, capítulo 3, certo? 2 Coríntios, só um momento, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não mais da velha, mas da nova. Se fosse assim, se fosse para continuar a velha, Paulo diz, ele nos capacitou para darmos continuidade à aliança. Acabou-se. Era para a gente praticar. Era para todos, né, observar, né, no mínimo observar a aliança, a antiga aliança. Mas não, o texto não diz isso. Paulo diz, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova. Se é nova, não é velha. A velha passou, é uma nova. Substituiu a velha. É uma segunda, a primeira já não tem vigor, não existe mais. Então, na antiga aliança, olha só isso aqui, esse ponto aqui é importante. Na antiga aliança, eles têm os sentidos encobertos ou coberto. Olha só, na antiga aliança, versículo de número 14. Preste atenção aqui. Na verdade, as mentes deles se fecharam, o entendimento. Não tem graça, é só lei. Pois, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, nos tempos de Paulo, né? Paulo está falando nos tempos dele. Até hoje, aqui ó, até hoje o mesmo véu permanece. O que é véu? A incredulidade, falta de conhecimento, mente fechada, incredulidade, coração duro. Não tem revelação da graça, porque até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado. Paulo percebia isso no judaísmo, né? Que eles não queriam se converter à graça de Cristo. Eles se denominavam cristãos, mas praticavam Moisés, né? Eles se denominavam pela graça, diziam que abraçava a graça, mas recorriam às ordenanças da lei. Então, até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo, não mais em Moisés, que ele é removido o véu. Louvado seja Deus. Isto na antiga aliança, certo? Ele tem os seus sentidos encobertos, não há revelação da graça. Agora, na nova aliança, olha o 14, na nova aliança.
Olha, não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é retirado. Na nova aliança, temos a revelação da graça. Por quê? Porque estamos na nova, não praticamos mais obras da antiga aliança, não praticamos mais o dízimo, a guarda do sábado, batismo nas águas, a Páscoa que é ceia, ordenanças de crianças no templo. Isso tudo são obras da antiga aliança, feito exclusivamente, dada de Deus para Moisés e a um povo Israel. Você leu isso. Você sabe disso agora. Agora você descobriu isso pela graça de Cristo. Então, na verdade, as mentes deles se fecharam, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente na nova aliança, no novo pacto, no sangue de Jesus, pelo Espírito de Cristo, em Cristo é que é removido. Amém? Há diferença ou não há? Há. Na antiga, eles têm os olhos fechados, não tem revelação da graça. Não adianta. Os que praticam as obras da lei são obras de Moisés, servem a Moisés, servem à antiga aliança. Por isso que eu disse, a religião evangélica ela tem uma doutrina mista, misturada. Ela pratica tanto a lei de Moisés como as obras de Cristo Jesus. Então, só em Cristo, né, é que você vai servir a graça, né, de Jesus. Só em Cristo que você vai saber o que é a fé que salva, sem mérito nenhuma do homem, sem obra da lei nenhuma. Então, esse versículo é muito forte, viu? É muito forte esse versículo. Isso aqui é uma criptonita, né? Criptograça, criptorrevelação, né, da graça de Cristo aos que vivem pela graça de Cristo Jesus. Amém? Então, há diferença ou não há? Há. Outro ponto aqui, na antiga aliança, seu guia e mestre mediador é Moisés. Olha só, olha só. Olha quem é o mestre, o guia da antiga aliança. Quem está lá no novo pacto, cobrando o dízimo, Malaquias 3:10, Mateus 23:23. Quem cobra o dízimo, quem dá dízimo, vive disso aqui, ó. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, antiga aliança, antigo pacto, um véu cobre os seus corações. Tá vendo? Como é lindo a revelação da... Olha como você está despertando. Olha como você está descobrindo o que é graça. Pastor, eu pensei que graça era somente Efésios 8, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos. Para mim estava muito bom. E eu me batizava, ia batizar alguém, incentivava o batismo, dava o dízimo, eu apresentava criança no templo, guardava sábado, fazia tantas outras ordenanças na lei, fazia votos, jejuava. E nada disso, isso tudo é obra do antigo pacto, que nunca me serviu, nem igreja existia. Né? E eu nem era nascido, mas a religião evangélica me obrigava a fazer isso, por falta de entendimento nas escrituras, porque o véu está no coração ainda, de fato, até o dia de hoje, quando é lido Moisés, olha o mestre dele quem é, Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Na nova aliança, quem é o mestre quem será o seu mestre na nova aliança? Vamos ver. Isso é na antiga. Agora, se você está ouvindo, está assistindo, está vendo, está compartilhando, está lendo nas escrituras, e se você não quer aceitar, não, isso é uma doutrina de um herege, de um doido, aí é questão sua, meu amado. Eu não posso forçar você. Quem convence é o Espírito. Se o Espírito lhe convencer, você aceita. Se não convencer, você continua praticando aí as obras de Moisés, né? Seu mestre continua sendo Moisés. Veja na nova aliança. Olha a diferença na nova aliança. Quem é o mestre? Versículo 16. Olha o nosso mestre. Mas, quando alguém se converte ao Senhor, eita, o véu é retirado. Olha, que glória, que bênção, que libertação, que revelação. Mas o véu só lhe é retirado quando alguém se converte. A dizer que aceitou Jesus e se converteu e pratica dízimo,
tem véu. Dizer que entrou no templo evangélico, levantou a mão, aceitou Jesus e se batiza nas águas, tem véu. Dizer que aceitou Jesus, entrou no templo e guarda o sábado, tem véu. Dizer que aceitou Jesus no templo, entrou numa religião evangélica, levantou as mãos e o pastor fez o apelo, aceitou Jesus e pratica o jejum da antiga aliança, tem véu. Tem véu. Precisa tirar o véu. Só é tirado o véu quando você realmente aceita no coração a graça, a revelação da graça. É só ler as cartas de Paulo que você vai entender o que é graça. Tem véu. A religião evangélica está cheia de véu e não consegue enxergar a graça de Cristo. Só vive de dízimos, pedindo dízimos, dinheiro, e o véu cada vez mais lhe cegando. É preciso cortar este véu, retirar este véu. Então, aqui o nosso mestre é Cristo, o Senhor. O Senhor é o Espírito é Cristo, o Espírito de Cristo, ok? Então, seu guia e seu mestre é Moisés e tem um véu na dureza do coração, ok? Os convertidos são libertos mediante a leitura do Evangelho da Graça, versículo 16 e o 17, quando diz: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado, o entendimento é aberto. Pastor, eu lia tanto isso, não entendi, agora eu estou entendendo. O véu foi retirado. Pastor, eu era um besta, um otário, dava dinheiro, dava meu dízimo, e eles me enganaram tanto, dizendo que o dízimo era dinheiro, e hoje eu estou lendo pela graça, estou entendendo que o dízimo nunca foi dinheiro. O véu foi retirado. Eu pensei que apresentar criança no templo, né, estava fazendo algum bem àquela criança. O véu foi retirado. Ore pela sua criança, pelo seu filho. Tem mais proveito, tem mais virtude, tem mais poder a oração do que apresentar ela ao templo. Isto é véu, é a antiga aliança, são práticas da antiga aliança. Não nos serve mais, tem véu. Então, diante da leitura do Evangelho, agora olha o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. É quando você toma, tem prova de si mesmo que não tem véu. Que não tem véu é um lixo religioso que empata você ver, né, a graça, que você vê Cristo em espírito. Não, você ainda consegue, você só consegue ver Jesus humano, o Jesus judeu, o Jesus da lei, o Jesus que pregava a lei, o Jesus que nasceu sob a lei, que veio para o seu povo, para os judeus. Mas quando você se converte, você vai ver que Jesus é o Espírito. E o ministério agora não é mais do Jesus judeu, é do Jesus Espírito, como está escrito aqui no versículo de número 17. Ora, o Senhor, se referindo a Cristo, a Jesus, é o Espírito. E onde está o Espírito dele, há liberdade. O véu não permanece, há libertação. O 18. E todos nós, que com face descoberta, contemplamos a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito, o qual vem de Cristo, que é o Espírito. Amém? Então, nessa expressão aqui, e todos nós com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Essa expressão, contemplamos a glória do Senhor, esta expressão, ela tem um significado de, esta glória é das revelações. Paulo contemplava a glória de Deus através das revelações que ele recebia de Cristo, do Espírito. Então, ele era transformado de revelação em revelação, de graça em graça, amadurecendo, crescendo, até atingir a estatura de varão perfeito, conhecimento perfeito. O conhecimento da graça é que traz a perfeição. O conhecimento da graça é que torna o homem perfeito em
Cristo Jesus. Amém? Então, eu quero ainda que você leia comigo Gálatas, para a gente findar aqui. Amém? Acredito que você alimentou-se, que você tomou não mais esta papinha, que por enquanto é uma papinha, mas a partir de agora, o estudo agora é coisa boa. Gálatas, capítulo de número 6, olha só o que diz Gálatas, capítulo 6, vamos ver o que é que diz Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 14, olha aqui, olha só, 14, 15, 16. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Deixa eu trazer aqui uma reflexão para você. Olha o que Paulo diz. Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de Cristo. Por que Paulo se gloriava na cruz de Cristo? Porque Paulo nunca se gloriou numa santa ceia. Porque Paulo nunca se gloriou no batismo de João. Porque Paulo nunca se gloriou num sábado. Porque Paulo nunca se gloriou no jejum. Porque Paulo nunca se gloriou numa apresentação de criança, no dízimo. Porque Paulo nunca se gloriou nestas obras. E ele diz, quanto a mim, eu jamais me glorie. Né? Que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criatura. Aleluia. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Com todos, olha a fé, a regra da fé. Com todos os que andam conforme esta regra. Que regra? Esta regrinha aqui, ó, se gloriando na cruz de Cristo. Porque veio de lá, veio da cruz de Cristo a nossa redenção, o nosso perdão, a santificação, a purificação, a perfeição, a vida eterna, a salvação, o reino de Cristo, a morada eterna com Cristo Jesus, veio da cruz, foi pela cruz, passou pela cruz, a nova aliança, o novo pacto, firmado no sangue dele, no sangue de Jesus Cristo, no sangue deste homem que nasceu de uma mulher judia, sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sobre a lei. E nós herdamos o quê? A promessa da vida eterna, que foi nos dado também pela misericórdia, o direito de herdarmos a vida eterna. Então, a igreja se encontra hoje inculpável, né? A igreja se encontra hoje, é uma igreja santa, né? É como diz aqui, olha só como se encontra a igreja, que muitos, né, Efésios, capítulo de número 5, e o versículo de número 20, olha só, aqui, ó, assim, olha como a igreja se encontra para a gente findar. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si por ela. Agora, para quê? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, não o batismo de João, não, aquela água ali mal lava o corpo, né? Não, ali teve a sua glória na antiga aliança, lembra? João Batista teve sua glória, agora a glória é de Cristo, o batismo é com o Espírito de Cristo. Agora aqui, ó, olha só, olha o que Cristo fez na cruz, e apresentar a igreja a si mesmo como igreja gloriosa, diga, igreja gloriosa, igreja sem mancha, diga, igreja sem mancha, pura, sem ruga, ou coisa semelhante, mas uma igreja santa, aleluia, e inculpável. Esta é a igreja que eu faço parte, não a igreja, né, da antigo pacto. Por quê? Porque foi através do sangue de Cristo, né, e não pela lei de Moisés,
que a igreja se fez assim. Mas o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, o corpo de Cristo, a entrega de Cristo na cruz de Calvário. Por isso que Paulo disse: eu me glorio na cruz. Porque a cruz fez tudo isso aqui, ó, e ainda fez muito mais. Amém? Que Deus assim te abençoe. Se você foi alimentado, dá um like, compartilha, se inscreva no canal, dê uma força aí ao pastor Van, né, em oração. Amém? Compartilha, se inscreva para a glória de Deus. É assim que Deus continue te abençoando e que a graça de Cristo inunde a tua mente para a glória de Deus.